Oi, eu sou Mãe Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ervas. Mas lembre-se de se inscrever e curtir o canal. Eu vou falar primeiro para vocês que esse vídeo não vai ser sobre as ervas e o que cada erva faz, o para que cada erva serve. Porque eu sei que muita gente vem me pedir para fazer um vídeo sobre ervas com esse propósito. De eu dizer a arruda serve para A, B e C, é de tal orixá. E esse vídeo não vai ser sobre isso, mesmo porque é um tema muito extenso. Se a gente for falar sobre ervas, o que cada erva faz, isso é um tema de curso, e um curso longo, porque existe muita erva. Existe muita erva na Umbanda, muita erva na natureza, muita erva com seus propósitos medicinais, curativos, espirituais, que é impossível num vídeo de 10 minutos eu falar especificamente de cada uma delas. Mesmo porque a gente está fazendo aqui nesses vídeos um exercício de raciocínio para vocês aprenderem a raciocinar, absorver o conteúdo e pensar por si próprios, buscar o conhecimento por si próprios e não um Wikipédia. Não tem a intenção de ficar falando isso serve para isso, aquilo serve para aquilo outro. Tá, eu vou falar que a erva é considerado erva dentro da Umbanda, tudo aquilo que faz parte da flora. Então, existe a fauna, que são os animais, e existe a flora, que são as ervas, que são os vegetais. Então, tudo aquilo que está dentro da flora é considerado erva dentro de Umbanda. Eu tô falando isso porque tem muita gente no próprio vídeo da ayahuasca que diz que a ayahuasca não é uma erva porque ela é uma raiz e um cipó. Erva, cipó e raiz também é erva, então, porque faz parte da flora. Então, flor, fruta, folha, raiz, semente, tudo isso dentro da Umbanda é considerado ervas. Assim como a fauna, nós, seres humanos, os animais, etc., tem o sangue, que é responsável por carregar nutrientes, oxigênio e toda essa manutenção da vida do corpo, as ervas também têm uma coisa que funciona da mesma forma que o sangue, que é a seiva. Então, a erva, todos os tipos de ervas, carregam dentro delas um sangue próprio, que é chamado de sangue branco, que é a seiva das plantas. Toda erva tem qualidades específicas biológicas da composição delas. Uma erva vai diferenciar da outra devido à sua complexidade específica da forma como ela existe como ser vivo. E essas diferenças entre elas vai dar as qualidades energéticas espirituais e vai associar elas com as qualidades dos orixás, por exemplo. No vídeo sobre as oferendas, eu falei muito sobre isso, sobre que uma planta ela passa por uma série de questões, desde que ela é sementinha na terra até que ela morre, e que essas características específicas biológicas da terra, como ela desenvolve, onde ela desenvolve, traz a energia dos orixás. Então, cada planta tem em si características que são específicas do orixá, do planeta, do signo e etc., referente à composição dela. Então, do jeito que ela cheira, ou a cor que ela tem, ou a textura que ela tem, ou o gosto que ela tem. Todas essas questões que vão definir qual é a analogia energética que ela vai ter em relação ao planeta, em relação ao orixá, em relação a todas essas questões mais voltadas para o espiritual. Quando você usa uma erva num ritual mágico, você está fazendo um sacrifício daquele ser vivo. Não é porque ela não corre e ela não grita que não deixa de ser um sacrifício. Você está tirando uma vida de um ser vivo. Tanto quanto em rituais que usado o corte de uma galinha, que está tirando a vida de um ser vivo, das plantas você também está tirando a vida de um ser vivo. Então, da mesma forma que quando se faz um corte com sangue, tem toda uma ritualística específica de respeito àquela vida, no uso das ervas também existe uma ritualística específica de cuidado com as plantas. Claro, não é tão complexa, porque a erva não é tão complexa quanto o animal, mas ainda assim é necessário que se tenha respeito quando você vai colher a planta, peça licença da erva que você está colhendo, agradece ela por ela estar se dispondo a dar a energia dela pro trabalho, para aquilo que você está usando. Dentro da Umbanda existem várias formas de se usar a erva. Se você vai usar ela em um banho, se você vai usar ela pura, se você vai usar ela numa defumação, se você vai usar ela em macerada, e diversas outras formas, ela vai ter a ritualística específica e ela vai transmitir uma coisa específica da erva que você está usando. Vai estar ligado ao elemento que você está usando a planta.
Então, se você estiver fazendo um banho de ervas, quer dizer que aquele banho de ervas vai carregar uma limpeza, porque a água ela é responsável por limpar. Então, se você usar ervas em um banho, não interessa a erva que seja, cada uma com sua qualidade específica do orixá, ela vai ter um funcionamento de limpeza. Limpeza do perispírito, limpeza dos chakras, limpeza do corpo. E organização sentimental. Então, se você vai usar uma erva que seja de orixá Iemanjá, ela vai servir para te organizar os sentimentos. Se você vai usar uma erva específica de Ogum, vai ser para raciocinar, para ajudar você a organizar o seu ímpeto da batalha. E eu não vou explicar cada um. É assim que funciona. Então, se você pega uma erva de um orixá, você vê o que esse orixá cuida. Então, daí você vai entender que a erva desse orixá, quando usada em um banho, serve para limpar e organizar os seus sentimentos em relação àquilo que aquele orixá apresenta. Quando você está usando ela queimada, numa defumação principalmente, você está usando o elemento fogo, junto com o elemento ar. Então, quando você queima uma erva, ela vai transmutar de forma rápida a energia que aquela erva carrega. Então, no momento que se usa o fogo, a transmutação é imediata, é instantânea. Por isso que se usa a vela no ponto, porque a vela, o fogo, tem uma função de transmutação mais rápida. E quando você está queimando a erva, já está fazendo aquela transmutação imediata da energia da erva, e ela vai soltar uma fumaça, que é a fumaça de defumação. Então daí você está usando o elemento ar. O elemento ar, ele trabalha dentro do psicológico, do pensamento, ele é responsável por isso. Então quando você está fazendo uma defumação, a fumaça da defumação, da erva, ela está tirando as larvas espirituais que possam existir em você, já falei isso no vídeo sobre desequilíbrio energético, mas ela também, quando você cheira, quando você respira aquela fumaça, você auxilia de dentro para fora o seu momento meditativo. Então, ele serve para organizar a sua mente. E na terra é quando a planta está em vasos. Quando você tem ervas plantadas, você tem elas em sua vida presente, né? Ela está viva. E aí você vai trabalhar o ancorador da terra. Então, aquela erva, ela vai estar fazendo no funcionamento dela, ela está puxando, porque a terra puxa, então ela vai estar puxando aquela negativação, ou aquela negatividade, ou aquele desequilíbrio, seja sentimental, seja mental, e vai aterrar, vai jogar na terra para transmutar. Então você pode usar as ervas de várias formas. Cada forma usada, com cada elemento da natureza, seja fogo, terra, água ou ar, vai trazer uma característica específica para aquela erva. Se você pegar uma erva que é uma erva de equilíbrio, você vai pegar, por exemplo, uma lavanda, que ela é uma erva de limpeza e equilíbrio. Então, se você vai usar ela em banho, equilíbrio sentimental. Se você vai queimar ela numa defumação, na fumaça vai ser equilíbrio mental. Se você vai, na hora que ela tá pegando fogo, vai ser uma transmutação rápida daquele equilíbrio. Se você tem um vaso, ela vai aterrar os sentimentos de desequilíbrios para a terra. É uma coisa complexa, é longa, o estudo das ervas, a parte espiritual das ervas, o entendimento das ervas, ele é tão complexo quanto o estudo das ervas na fitoterapia, na farmácia mesmo, na farmacologia. Então não é uma coisa que as pessoas aprendem de uma hora para outra. Não adianta você pegar um livro e ficar decorando o que cada erva serve, que isso vai te ajudar a te dar um direcionamento, mas não vai fazer você entender a ritualística, de fato, toda a energia que cabe dentro daquela erva. É uma coisa de tempo, é um estudo específico, demorado, e não é de uma hora para outra. Vocês pesquisarem na internet, vocês pesquisarem em livros, pesquisarem em vídeos, para que serve cada erva, ela vai te dar um direcionamento imediato. Não vai te explicar para que serve exatamente todos os fundamentos daquilo. É impossível você saber de uma hora para outra, em qualquer livro, ou qualquer texto, ou qualquer fala minha, ou de qualquer outra pessoa, que vá dar todas as características de todas as ervas que existem no mundo. É impossível. Se você tem uma curiosidade mais afinco, assim, uma vontade mais intensa de saber o significado das ervas, o que eu indico para vocês? Conversar com as entidades, principalmente os caboclos e os pretos velhos, que são os verdadeiros conhecedores da magia da erva, das ervas no geral. Então, se vocês querem saber, peguem um tempinho, peça uma licença para o caboclo, peça uma licença para o preto velho e pergunte: ah, meu pai, eu gostaria de saber sobre a arruda.
Ah, meu pai, eu gostaria de saber sobre a guiné. Ah, a guiné, ela serve para limpeza, tá? Mas por que, meu pai? Ela é de que orixá? Como que funciona? Pode perguntar. E daí, aos pouquinhos, vocês vão adquirindo esse conhecimento, vão anotando num caderninho, vão absorvendo isso aos pouquinhos. Se vocês quiserem aprender tudo de uma vez, vocês não vão conseguir, porque é um conhecimento muito longo. Então vai conversando com a entidade aos pouquinhos, vai perguntando para as entidades um pouquinho por que de cada orixá, por que certos usos, por que o banho, por que a defumação, de cada erva específica, até que vocês consigam, ao longo da vida de vocês, construir uma enciclopédia de ervas. Vocês não vão aprender em 6 meses todo o conhecimento sobre as ervas, é um estudo de anos, de vida inteira. As entidades não vão achar ruim de você sentar e conversar com elas e perguntar as coisas para elas. Um amigo meu me perguntou que ele queria livros para poder estudar sobre caboclos, sobre boiadeiros. Eu falei, olha, senta na frente de um caboclo, de um boiadeiro e pergunta para eles. Eu falei, mas não é chato eu sentar na frente dele enquanto tem gente que está precisando de socorro? Não, claro, você sentar para ocupar o dia inteiro dele, o trabalho inteiro da gira, para você ficar perguntando sobre a vida dele, sobre a energia que usa, sobre a erva, sobre tudo, é, de fato, chato. Mas aqueles minutinhos quando você é cambono entre um atendimento e outro, ou quando a entidade já terminou de atender e ela tem um tempinho, você sentar e perguntar para elas, não é chato, elas gostam de ensinar. A Umbanda foi ensinada dessa forma, entidades ensinando encarnados. Então não tem problema você perguntar, elas gostam de ensinar. Então, não tem problema nenhum sentar, perguntar, conversar, perguntar se está atrapalhando, se não tem problema, ela vai responder. Chato é vocês ficarem pesquisando na internet um monte de informação desconexa e construírem uma realidade na cabeça de vocês que deturpa a real intenção da Umbanda ou de uma determinada entidade ou de uma determinada falange. E acaba criando uma série de preconceitos, conceitos prévios que muitas vezes não são verdadeiros. Porque em vez de vocês irem na fonte, vocês estão indo do lado de fora. O mestre está ali sentado para te atender, para te auxiliar, que é a entidade. Então, recorra ao mestre, pergunte ao mestre, tire as dúvidas com ele. Ele não vai negar a te ensinar. A menos que ele ache que você não está pronto para entender aquilo. Mas aí eles vão te dizer, não vão brigar com você. Pergunte sempre para a entidade. Vale muito a pena aprender com elas. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o joinha e os comentários ali para tirar possíveis dúvidas.